Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa sobre educação produzido aqui em Brasília. O podcast Educação em Destaque, como você sabe, é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. Mas esse programa não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Eu faço questão de registrar aqui o apoio do ATEIS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicatos de Professores de Universidades e Institutos Federais. Temos também o apoio do SIMPRO-DF, Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal. E ainda o apoio do SIMPROEP, Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos o apoio ainda da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e o apoio da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. E temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico aqui do Distrito Federal. E hoje nós temos uma entrevista, a exemplo das outras, com convidados muito especiais que já passaram por aqui. Hoje nós temos um convidado para lá de especial. Ele tem um trabalho aqui no Distrito Federal, mas ele veio de São Paulo para Brasília, ele vai contar essa história para a gente. Ele é eternamente educador, ele vai explicar todas as faculdades que já fez, é uma longa história e certamente vai estimular muita gente. Então eu tenho aqui ao meu lado o professor João Paulino, que além de professor, atualmente ele é um psicanalista com uma vasta, clientela, por dizer assim, mas na verdade a gente não chama de cliente, chama de pacientes que recebem aí os cuidados do professor João Paulino. Então, professor João Paulino, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e de estar podendo compartilhar com vocês tudo o que a vida, ao longo dessa trajetória fantástica, que é exatamente o viver, me proporcionou, graças aos meus professores, à minha família e às pessoas que estão sempre agregando valores à nossa vida. É isso aí. Professor João Paulino, a gente começa a nossa conversa aqui sempre lembrando aquele quadro, né, que todo mundo fez lá na escola, ali nos anos iniciais do ensino fundamental, que é a lembrança escolar. Então a gente lembra qual foi a sua primeira escola, quem foi seu primeiro professor ou professora, ou seja, como é que você foi impactado por esse ambiente da escola. Então, essa é a primeira pergunta. Qual foi a sua primeira escola? Onde foi? Eu sei que você veio do interior de São Paulo aqui para o Distrito Federal. Então, onde foi que começou a sua vida escolar? Quem era o seu professor ou professora e como é que isso o impactou? Eu sou de São Simão, estado de São Paulo, porque também tem o São Simão aqui em Goiás. E a minha cidade tem hoje aproximadamente 15.000 habitantes. É uma cidade pequena e o meu primeiro ano escolar foi marcante, foi fantástico, porque eu tive uma professora, Dona Yolanda, que me ensinou demais. Eu trago à tona, a cada momento, situações que ela, como minha primeira professora, me orientou, me ensinou, me educou e fez com que eu passasse a ter amor pela profissão. Então, o meu primeiro ano foi com a dona Yolanda e tinha uma característica muito interessante. Ela vinha, naquela época, nós todos íamos a pé para a escola. Eu comecei o primeiro ano com 6 anos e meio, e ela passava pela rua principal e os alunos ficavam esperando. E ela, ainda me lembro muito bem, uma sombrinha dela, uma colorida, bem colorida, e os alunos iam chegando junto, como se fosse a galinha com seus pintinhos. E chegávamos lá na escola, praticamente com uns 15 alunos, que ela ia pegando aluno por aluno, e era fantástico. E quando alguém se atrasava, perdia ali o local, né, a posição perto dela era uma briga, porque todo mundo queria ir junto com ela. Então era de uma sabedoria fantástica, me ensinou demais a como é a paixão pela educação, porque ela era apaixonada, ela era vislumbrava, ela se realizava a cada encontro, a cada aula, e isso eu aprendi muito com ela
e fez com que, ao longo da minha caminhada, eu escolhesse também esta profissão, porque eu estou professor há 56 anos, com maior orgulho, com maior prazer em dizer que eu estou professor. Por quê? Porque eu me realizei, me realizo e tenho certeza que continuarei me realizando como professor até o último segundo da minha vida. Depois dessa declaração assim, apaixonada pelo exercício, né, da atividade docente, o que é muito importante, porque afinal de contas a gente sabe que ser professor não tem a ver necessariamente com remuneração, porque os salários são baixíssimos, a valorização não ocorre, então é necessário que se lute para que essas coisas todas melhorem, mas que se tenha muito desejo, muita vontade de ser um instrumento de transformação da sociedade. E aqui nós temos uma declaração apaixonada do professor João Paulino em relação à sua primeira professora, Yolanda, que depois, né, certamente aí orientou o seu caminho nessa direção que ele escolheu de cursar pedagogia. Mas como eu sei que ele fez outros cursos, eu quero, professor, que você fale para a gente, para quem nos acompanha agora, como é que foi a sua chegada na universidade, quantas faculdades você fez, que foram mais, já sei que são aí pelo menos umas 3, 4, então você vai falar isso para a gente. E aí o exercício da atividade docente após essas escolhas todas que você fez aí ao longo da vida. Antes de responder a sua pergunta, eu quero complementar como é que foi esses primeiros anos, na época chamava-se grupo escolar. Todos os dias nós começávamos as atividades com um momento cívico. Todos os alunos iam para o pátio e cantava-se o hino nacional, o hino à bandeira. Era um orgulho, era fantástico. Desde os 6, 7 anos, todo mundo sabia de cor o hino nacional e se sentia orgulhoso de logo cedo aprender e se sentir e ter maior prazer em vivenciar aquele momento cívico. Isso foi vital, cada vez mais. Hoje, eu continuo indo nas escolas e vejo, inclusive, os nossos atletas, muitos deles, na hora que cantam o hino nacional, ficam só balbuciando, a gente sente que não sabem cantar, não sabem a letra. Isso foi eu que faço questão de reforçar, porque é uma posição que é preciso começar a reverter, porque se logo cedo eu não aprendo a ser um bom cidadão, ter orgulho de ser brasileiro, não identificar-me através do hino, que é um símbolo e que faz com que eu comece a entender, nós estamos dificultando o nosso processo educacional. Fica o registro e fica realmente uma proposta para que repensemos a inclusão da obrigatoriedade, porque no momento nós temos tantas obrigações e uma das mais significativas, que é me auxiliar a me tornar brasileiro e sentir orgulho, nós deixamos de lado. Então, agora, respondendo à sua pergunta, eu sempre fui uma pessoa fissurada pelo estudo. Eu sempre gostei muito e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, vencido os primeiros 4 anos, fiz, na época, o ginasial, e na minha cidade só tinha 2 opções. Uma cidade pequena, perto de Ribeirão Preto, e meu pai era pedreiro e minha mãe era faxineira de escola, então nós tínhamos que nos ajustar à realidade. Ou eu só tinha, em termos de curso médio, ser professor ou fazer técnico em contabilidade. Eu tive a felicidade do meu pai poder me auxiliar e custear os 2. Então, eu me formei, na época se chamava assim, curso normal, que era normalista, que era o curso que habilitava para professor. E depois fiz o técnico em contabilidade. A partir daí,
eu fui, então, passei no concurso, fui para trabalhar no Banespa, em São Paulo, com 18 anos, e logo retornei e comecei a fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade, o curso de matemática. Naquela época, os professores, 70%, 80% dos professores não tinham habilitação. Eram todos professores com outra expertise, mas sem a conclusão de um curso formal. E assim que eu entrei no primeiro ano da faculdade, eu fui convidado a dar aula de matemática. Então, eu, né, aprendendo e começando, eu dava aula de matemática, dava aula de física, e eu me tornei um apaixonado logo cedo pela educação. E enquanto fiz a faculdade, eu também trabalhava no Banesp, só para você ver, como lá nos idos de 70, o professor era muito bem respeitado, tinha esse orgulho, prazer, e dizia assim, de peito aberto: eu sou professor. E depois, a remuneração era também muito boa, porque eu trabalhava 8 horas no Banespa, e 6 horas no Banespa e 4 como professor, dando aula de matemática. A remuneração de professor era o dobro da remuneração de escriturário no Banespa. Então, já se teve uma valorização merecida, porque o professor é exatamente a figura do profissional que eduque, que prepara todas as outras formações. No Japão, o professor é referenciado, é idolatrado, é respeitado. Por quê? Porque contribui com os pais no processo de formação, no processo de educação. E não como hoje vivemos, que os pais delargam, nem delegam, porque a educação é indelegável para os professores e que depois nós vamos ter uma série de problemas, como hoje estamos constatando. Aí, dando sequência à sua pergunta, eu continuei apaixonado por estudar, aí eu fui fazer pedagogia, fiz um curso de administração de empresas, aproveitei que eu já gostava muito, fui fazer economia e fiz o curso de ciências contábeis. E depois, como eu já tinha feito pedagogia, eu resolvi fazer uma complementação e fiz também 2 anos de psicanálise clínica, que fez com que, paralelo à função de professor, eu também atuasse desde os 25 anos como psicanalista. Amo as duas, porque são muito correlatas, tem muito a ver, uma complementa e agrega valores uma à outra. Então, essa foi a minha trajetória profissional. Nesse meio tempo, eu fiz um concurso aqui para Brasília e vim para cá e continuei, fui trabalhar no Banco Central e lá comecei também a procurar as áreas onde eu pudesse exercer o papel de professor. Então, durante 28 anos, eu fui professor na organização. De que jeito? Eu ministrava cursos de gestão, de liderança, de formação de equipes de alta performance, na matriz e em todas as delegacias regionais. Então, eu fui um eterno aprendiz e mestre, partilhando com os meus alunos todo o conhecimento, toda a expertise de gestão. Nesse meio tempo, fui professor na UDF, também na área administrativa, e trabalhei também em Brasília, na Escola Superior de Administração Postal, que era uma escola de Correios, fui professor lá,
trabalhei na Escola Superior de Administração Pública, da ESAP, trabalhei também na Escola Superior de Administração Fazendária, que é a ESAF, sempre buscando partilhar conhecimento. Por isso que eu sou apaixonado pela profissão de estar educador. E hoje eu continuo nas escolas, partilhando em rodas de conversa, em conversa com rodas de conversa, em palestras, em lives. Todas as segundas-feiras eu tenho um canal, no Instagram, onde, graças à minha outra atividade de psicanálise, eu trabalho lá sobre saúde mental. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, estão todos convidados pelo Instagram. Eu abordo um tema de saúde mental numa tendência toda ela preventiva, toda ela formativa, toda ela educativa. Então, profissionalmente, resumindo, foi essa a minha trajetória que me deixa cada vez mais apaixonado pela educação. O professor não falou, mas eu me ocupo aqui de falar, então, do arroba dele no Instagram, para que você possa acompanhar as lives que o professor faz ali toda semana e que são muito importantes porque essas lives trazem temas que dizem respeito à realidade, à atualidade da sociedade e que, de certa forma, são problemas que afetam cada um de nós como indivíduo também. Então, arroba JPQ Psicanalista. É isso mesmo? Exatamente. Arroba JPQ Psicanalista no Instagram, você segue aí o professor João Paulino e assim vai poder acompanhar as lives deles e outras postagens que ele faz lá, reflexões que são muito importantes para que você fique atualizado aí, para que você até se identifique em alguns momentos com questões que ele levanta ali e vai te levar a uma reflexão e possivelmente a uma mudança de vida, porque afinal de contas isso aqui é uma trajetória. A gente vai passando, vai agregando, vai deixando coisas que já não nos servem mais e agregando outras. Professor, é claro que por todo esse caminho que você percorreu, dá para a gente constatar aqui, muito rapidamente, a sua presença, né, assim como que você contribuiu muito fortemente até para a formação de servidores públicos do país. Assim. O Brasil, quando você fez seu primeiro concurso lá no Banespa, para a realidade de hoje, a gente sabe que o serviço público ele foi muito melhorado, a gente tem hoje uma qualidade muito superior, e você contribuiu significativamente para isso. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa trajetória do ponto de vista da formação de sujeitos que prestam serviço ao público, porque o servidor público é aquele que presta um serviço ao público. Muitas vezes tem aqueles que nem se dão conta disso. Certamente são uns que não passaram pelos seus cursos, pela sua formação. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre como foi para você a experiência de formar pessoas para servir a outras pessoas. Então, essa pergunta é fantástica, porque me permite a discorrer sobre o que eu vivenciei isso na prática. Nos idos de 78, 80, quando eu peguei mais firme para trabalhar na área de serviço público, existia um mito de que a administração pública era diferente da privada, Isto é, o funcionário público, a administração pública é totalmente diferente. Ledo engano. A administração é uma só que a cultura que se tinha de que o funcionário público não tinha realmente uma leitura de servir ao público e de viver e fazer o seu melhor, é que gerava esse distanciamento da empresa pública, onde existia uma cobrança muito mais firme, mais determinada, mais competitiva. Se, por um lado, um tinha estabilidade, o outro tinha que mostrar resultado e mostrar competência. Este, sim, era um dos fatores determinantes. Então, nós começamos, a ênfase era, vamos mudar este paradigma, que não existe diferença. A administração é uma arte, é uma ciência
que tem realmente, pouco importa se é pública, se é privada, ela tem que apresentar resultados, ela tem que atender, né, a administração, tem que atender os clientes, tem que dar resultados, porque senão não sobrevive. Então, dentro desta equação, focou-se exatamente numa mudança de paradigmas, para que passássemos a ter uma releitura de que prestar serviços na administração pública é o mesmo que prestar serviço na empresa privada. E isso era continuamente exercitado, praticado. Então, o que houve realmente foi uma mudança de paradigma e que foi gradativamente, né, sendo cada vez mais valorizado. Aí começam a surgir as escolas mais específicas, mais de referência, a ESAP, onde começa também a ter uma roupagem cada vez mais focada na reversão de uma cultura, a ESAP, a do ESAF, e tudo isso em conjunto, e fazíamos cursos direto nas empresas, sempre valorizando e mudando a postura, criando possibilidades para que cada um se enxergasse como um ser que precisava se sentir realizado na qualidade de serviços que prestava e que fornecia ao cidadão, que era, acima de tudo, o patrão e que merecia ter excelência de resultados, que até então, no início, deixava muito a desejar. O professor, ainda na primeira resposta, ele registrou para a gente o orgulho, né, de ser professor numa determinada época do país, onde a remuneração era adequada e as condições de trabalho também eram melhores do que vieram a se tornar depois. Só que é importante a gente destacar que, naquele momento, infelizmente, a educação não era para todos, né? A educação pública era para uma parte só da sociedade. Muita gente não tinha acesso, e daí a gente tinha aqueles números absurdos todos de analfabetismo, que, evidentemente, é um traço característico aí do atraso de qualquer nação, o analfabetismo. E, aos poucos, a gente foi superando isso, foi universalizando e tudo. E, professor, hoje nós temos um problema na educação, que é o seguinte: a maioria dos estados brasileiros não se dão o trabalho, por exemplo, de pagar o piso nacional, o salário que já não é extraordinário, enfim, é um piso só para os professores, e muitos estados se recusam a pagar, o que evidentemente compromete a qualidade do serviço prestado, e muitos municípios que não só não pagam o piso, como sequer, e também estados, fazem concurso para ter professores que possam trilhar uma carreira ali com começo, meio e fim, sabendo onde pode chegar e, portanto, podendo se dedicar inteiramente à docência. Como a sua experiência de alguém que trabalhou na formação de quadros para a administração pública, como é que você vê essa questão dos estados e municípios se negarem a remunerar adequadamente os professores e sequer contratá-los via concurso público, e aí fazendo os contratos precários, que a gente sabe que duram 11 meses, e comprometendo de forma assim, muito séria a qualidade do serviço que é prestado? Então, você tocou realmente no assunto fantástico, que vai permitir com que eu navegue por mares turbulentos, né? Bravios. Mas eu sou corajoso para fazer essa travessia. É o fim da picada, não tem outro termo. Como é que pode você, gestor, se negar a pagar um piso salarial? Como é que podemos entender que isso ocorra, e principalmente em relação à educação? Por que o piso salarial das grandes autoridades que nós sabemos, não vamos nominar nenhuma, elas são ultrapassadas
o tempo todo e não se consegue pagar na educação nem o mínimo exigido. Ora, simplesmente não dá para ter dois pesos e duas medidas. Ou existem órgãos competentes para fazer exatamente essa checagem. Por que não fazem? Porque também não cumprem os seus papéis. Porque se existem órgãos controladores, não era para ocorrer situações desse tipo. Enquanto não assumirmos que é preciso que todos nós vestimos uma roupagem de administrar com seriedade, com firmeza, nós vamos ficar de faz de conta. Então, existem leis, mas não são cumpridas. Precisa ver se essa lei pega, precisa ver, mas não é para cumprir. Agora há pouco tempo nós tivemos aí uma situação que eu não vou explicitar normalmente, mas vamos aprovar não sei o que tem para perdoar todos os equívocos de que uma situação XYZ já aconteceu, fez errado, mas tudo bem. Não pode. E são órgãos que realmente gerenciam e que normatizam todas o país. Não dá para entender como nós não crescemos ainda para fazermos primeiro nos respeitarmos. Nós, órgãos públicos, temos que fazer com que as nossas leis, as nossas diretrizes sejam efetivamente cumpridas. Não tem como, não tem porquê. Então, o que acontece? E aí vou pegar um exemplo de uma situação que eu vivenciei há pouco tempo e que me deixou muito, mas muito assim, triste pelo resultado. Eu participei de um trabalho, porque lá hoje, no estado de São Paulo, existe essa política, aqui em Brasília também, isso varia de estado para estado, tem uma disciplina que chama-se Projeto de Vida. Então, numa escola lá em São Simão, onde, inclusive, eu fiz o meu primeiro ano lá de escola, depois me lembra que eu tenho um feito que eu preciso registrar, e que a diretora me convidou, e eu faço isso com muito orgulho na minha cidade, sempre que eu vou lá nos colégios, dar palestras sobre projeto de vida. E eu fiz isso durante vários encontros, e aí, no final do ano passado, nós fomos fazer o fechamento, e tinham 80 crianças numa faixa de 10 a 12 anos, e aí nós simulamos uma situação bem prática, onde cada um escreveu num tijolo qual a profissão, né, que, uma vez que tinham cursado aquela disciplina, gostariam de fazer, né, gostariam de seguir. E eu fiquei estarrecido, mas estarrecido e triste, que de 80 crianças, nenhum disse que queria ser professor. E sabe a maioria? Jogador de futebol, youtuber, influencer, médicos, muito poucos. Odontologistas, muito poucos. Área de saúde, muito poucos. De 80, nenhum disse que queria ser professor. Isso é um retrato do que nós estamos fazendo com o nosso ensino no país. Não é possível. Como é que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 15 anos, nossos filhos, nossos netos serão educados por quem? Se nós não investirmos e fazermos essa reversão que já está atrasada. É preciso aprender a valorizar a educação. É preciso entender que educação é uma tríade. Pais, professores, alunos. Mas o que acontece hoje, na maioria das vezes, os pais delargam a educação para o professor, que os filhos já lá em casa já não tem muito trato, não tem adequado, o professor tem que ser milagroso, não é nem mais ser educador, ser orientador, porque o papel de educar é dos pais. Então, os nossos pais também ficaram omissos
Eles não dão conta de cuidar dos filhos e querem que os professores façam milagre. Isso não é um desabafo, é uma constatação, porque hoje eu continuo atuando e vendo e presenciando e ouvindo histórias dantescas. Ou nós revertemos esse processo, ou vamos pagar preços altíssimos, porque não se faz nada em nem país nenhum do mundo sem educação. É só olhar a virada de países como Coreia e ver outros países aí que têm realmente um índice cada vez mais altíssimo na área de educação e o nosso cada vez mais decaindo, cada vez mais havendo mais analfabetos simplesmente para gerar números, porque cada vez mais sem condições de fazer, de redigir. Agora vem, então, com a inteligência artificial, que fazer uma redação, ninguém mais pede. Por quê? Porque você clica ali, pede para a inteligência artificial, é para falar, que eu lembro até hoje, de um professor que uma vez na redação pediu o seguinte: redação, um pingo d'água. E aí, eu tinha 12, 13 anos e escreveu um pingo d'água. Eu me molhei todo, literalmente, porque como é que faz? Agora, hoje, se você dá um tema desse, você clica um botão, a inteligência artificial faz exatamente essa redação. Onde é que nós vamos levar o nosso país com educação da forma que hoje nós temos, e verdadeira, e os pais estão acompanhando? E qual é o estímulo que os nossos filhos vão ter para ser professores? Como é que vai ser a passada deste bastão? É uma corrida de bastão com obstáculos. Nós não vamos ter corredores. Quem é que eu fiquei triste porque eu investi tudo ali, sabe? Mas não que eu gerasse expectativa, porque graças à minha psicanálise eu também faço a minha autoanálise e verifiquei que isso é uma realidade. O que é que eu puder fazer, gritar, me posicionar, e ocupo este momento para fazer isso. As nossas crianças clamam para a valorização da educação, porque está um caos. Em mais um trecho, né, mais um corte aí de alguém que, de fato, dedica a vida a essa causa da educação e que a gente percebe que, infelizmente, ela não é tratada com o respeito que merece e o que compromete, evidentemente, o futuro das crianças e o futuro do país, porque não tem como desconectar uma coisa da outra. Professor, eu gostaria de trazer um elemento aqui para nossa conversa, que a gente falou, o professor é esse aí que não é valorizado, então ele tem que correr de uma escola para outra para tentar melhorar o salário. Isso se dá em outras áreas também, em outras profissões. Daí vem que as pessoas estão adoecendo. As crianças querendo ser youtuber, influencer, jogador de futebol e tudo mais, quando a gente sabe que isso é uma grande ilusão do nosso tempo. E também não vai, isso não é a salvação para ninguém. E aí leva ao adoecimento que a gente tem, a sociedade, não dá para dizer que está todo mundo doente, mas quem não está doente está ali com um pezinho já bem encaminhado também nessa direção. Como é que tem sido então a situação, a atuação do psicanalista lidando com essa situação de adoecimento coletivo que a gente tem na nossa sociedade? Para deixar claro, e esse registro não é um problema só do Brasil, infelizmente, porque se fosse só aqui, a gente seria até mais fácil de resolver. O adoecimento da sociedade, da humanidade, ele se dá em todos os espaços. Então, eu gostaria que você tratasse, que a gente entrasse aí. E eu percebi que o senhor gostaria de recuperar um pouquinho do que deixou de ser dito ali atrás, então retoma e aí vamos considerar sobre essa questão do adoecimento da sociedade. Tá, mas dentro da sequência, eu vou lembrar, vou finalizar com isso que eu lembrei, que eu pedi o tempo agora. Agora, vamos lá. Respondendo à sua pergunta. Até antes da pandemia, quando se falava em terapia, e aí existia aquele preconceito. Só faz terapia quem é doido, só faz terapia quem tem problema, só faz terapia quem tem dinheiro. Não, só faz terapia quem sabe o que significa fazer terapia.
terapia, quem procura um psicólogo, é para crescer, é para se desenvolver, é para se autotransformar, é para ser a cada dia uma pessoa melhor do que estou vivendo hoje, para que amanhã eu seja melhor do que eu vivi isso hoje. Isso é terapia. Nós não sabemos nem o que é, qual é a proposta, qual é a finalidade. Portanto, como existe um mito e como existe uma deformação do conceito, com o advento da pandemia e com a situação da pandemia, nós fomos descobrir que também existia saúde mental, porque até então não se falava em saúde mental, só se falava em saúde física, tem que fazer um check-up, tem que fazer isso, ninguém tocava nem o termo. Então, quando surgiu a pandemia, que tivemos que ficar reclusos, etc., etc. e tal, o que houve? Eclodiu, né, a saúde mental. Os professores tiveram que recriar as suas práticas metodológicas. Muitos nem sabiam usar celular, foram obrigados a fazer uma adaptação, porque os nossos alunos ficavam em casa e nós tínhamos que dar sequência a um processo que durou praticamente 2 anos, e todos foram competentes dentro do ritmo de cada um em desenvolverem essa expertise. E que eu digo, fazendo um parênteses aqui, é preciso entender que aquela época onde eu aprendi no quadro negro não existe mais. Agora é o celular. Não adianta eu querer dizer proibido. Ninguém está dizendo que é bom, que é ruim. É o que acontece com a faca. A faca é um instrumento. Se bem utilizado, ótimo. Se mal utilizado, dá problema. Assim é o celular. Nós precisamos educar os nossos filhos para bem utilizá-lo. Este, sim, é o grande problema em relação a isso. Por quê? Porque eles não vão mais passar o que eu passei, que o professor escrevia o quadro, a lição na lousa, porque não existia livro. Os livros eram só na biblioteca. E não tinha livro como todo mundo tem hoje. Mas mudou, o tempo é outro. Hoje já estão, os livros são digitais, são e-books. E nós, muitas vezes, professores, não estamos preparados para essa virada. Nós simplesmente não sabemos. E também o Ministério da Educação não se ateve, pelo menos até onde eu sei, de fazer, de repassar. Como é que nós vamos educar os nossos alunos a fazerem, a transferirem o recurso que era o quadro negro para o celular? É um grande desafio? É. Você tem a solução, Paulino? Não, mas é uma realidade. Não adianta ficar proibindo, proibindo, se a criança já acorda com o celular, vive o celular, trabalha com o celular. Você, que é gente grande, faz o mesmo. E como é que eu quero tirar algo que ele já parece que já vem com chip? Então, essa virada é encontrar este meio tempo. Então, retomando agora, foi só uma brecha, porque é tanta coisa para falar e a vida me ensinou tanto que eu tenho vontade de partilhar o tempo todo. Então, a gente vai picando para cá, para lá, mas a gente chega onde o foco é almejado. Então, dentro dessa linha, nós descobrimos que nós estávamos adoecendo cada vez mais. Então, eu lembro que nessa época eu atendia 10 horas por dia. Eu fiquei recluso lá na minha cidade e eu, então, fiz um trabalho exclusivamente de doação, né? Atendendo as pessoas direto, direto, direto. Por quê? Porque foi, então, redescoberto que, além da saúde física até então cuidada, eu tenho a saúde mental, que precisa ser trabalhada, eu tenho a emocional, social, que precisa ser exercitada, e tenho a espiritual, que não tem nada a ver com religião, com a espiritualidade. Então, é preciso entender a saúde como um sistema que tem estes 4 subsistemas. E, como sistema, não tem nenhum mais importante do que o outro. Então, a saúde mental é o que, com o pós-pandemia, ela ficou mais evidente,
porque aí nós começamos a identificar patologias que eram disfarçadas, patologias que estavam encobertas, né, nas cinzas, e, de repente, deu-se, então, um upgrade em relação a isso, e agora, então, estamos cada vez mais trabalhando nessas cicatrizes, mas entendendo que a finalidade do psicólogo, do terapeuta, do psicanalista, do psiquiatra que trabalham com terapia é exatamente proporcionar o autoconhecimento para que eu possa fazer o autodesenvolvimento, para que eu possa fazer a minha autotransformação e ser hoje melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que fui hoje. Quando eu entender essa essência, nós seremos, sem dúvida, um país melhor, com mais educação, com pessoas cada vez mais equilibradas, mais amorosas, mais solidárias, mais empáticas, mais realizadas, mais edificadas, mais agregadoras e mais felizes. Olha aí, eu acho que essa chamada de atenção aqui que o professor traz, ela é muito importante, até porque não é raro você encontrar aqui na internet mesmo, aqui no YouTube, muita gente se apresentando aí como coach, como alguém que pode te levar para um lugar de realização pessoal, individual. É tudo focado muito no bem-estar do sujeito em detrimento do outro. Como eu vejo isso aí nas redes, eu imagino que o professor também veja. O que que o senhor tem a dizer sobre essa perspectiva, esse olhar que muitas vezes diz cuidar do indivíduo, mas o indivíduo que como se estivesse isolado do mundo, como se estivesse numa bolha, onde tudo para ele tem que estar ótimo, ainda que para os outros seja tragédia. Então, como é que é trabalhar essa realidade hoje que, como eu disse, eu vejo nas redes e certamente você também vê, e a gente vê na sociedade como um todo? Então, eu, até para não nominar, e porque vai gerando antipatias das mais diversas, e eu já tenho muitas, que eu tenho que administrá-las, porque o bom da idade é que você vai pegando um pouco mais de sabedoria com experiência e você vai falando mais à vontade aquilo que a vida te ensinou e que você é obrigado para contribuir. Então, eu vejo, porque eu participei também de muitas situações de modismo, nós temos muito modismo que simplifica o processo. Você não olha para uma semente de jabuticaba e diz para ela, plim, e você vira um pé de jabuticaba e que vai dar jabuticaba daqui 3 meses. Existe um processo de maturação, tem que ser respeitado cada fase. É preciso cavar um buraco, plantar a semente, aguar, cuidar, zelar. Depois, no tempo certo, no tempo dela, ela vai se desenvolver. E você precisa fazer podas, e você precisa proteger. No tempo certo, ela vai crescer. No tempo certo, ela vai florir. No tempo certo, ela vai frutificar. No tempo certo, você fará a colheita. Isso ocorre, Francisco, e tem ocorrido com muitos modismos, que se faça um curso 40 horas, 50 horas, 80 horas e faz plim na semente de jabuticaba e o cara já vai dar jabuticaba logo que sai dali. Então, esta é uma avaliação que eu faço em muitos desses modismos e que é preciso estar atento, é preciso verificar, é preciso checar, é preciso acompanhar, ser mais antenado, plugado, conectado com as escolhas, com as decisões. Senão, vamos continuar comendo gato por lebre, que é um chavão que dizia antigamente lá na minha terra. Professor, nas suas lives e nas suas reflexões ali nas redes, sobretudo no Instagram, que a gente já passou aqui, mas vou repetir para você que está nos acompanhando aí, que não pegou antes, para seguir o professor João Paulino, você vai no @jpqpsicanalista.
@JPQ Psicanalista, você segue o professor João Paulino, e lá ele fala muito da importância da família estruturada, da família ser o suporte mesmo para o desenvolvimento do sujeito. É claro que a gente está falando de família aqui, a gente está falando de uma família que tem um ideal de família tradicional, que a gente nem sabe exatamente o que é isso. Está falando de família como elas são. A família pode ser 2 mulheres, 2 homens e as crianças que são educadas naquele ambiente. Está falando de família em sentido amplo. Então, professor, você fala muito da importância da família. Eu gostaria que você deixasse aqui também uma reflexão sobre a importância da família como suporte para o desenvolvimento da criança na escola, né? Porque o senhor já até pontuou aqui em 2 momentos, quer dizer, os pais hoje estão jogando muitos, né, fazem isso, jogam os filhos para a escola e querem resultados que eles mesmos não sabem o que querem. Então, não educam, sendo que o papel da família é educar. Eu gostaria que você fizesse essa reflexão específica aqui sobre essa importância da família, da qual você fala tanto nas suas redes. Então, veja só, eu vejo como fantástico o processo que nós podemos importar quando falamos em política. Eu estudei 1 ano na Escola Superior de Guerra, um curso de altos estudos de política e estratégia. Então, política tem o foco bem comum. Nós, no Brasil, infelizmente, só fazemos politicagem. Então, o bem comum que se lasque. Não tem convergência. Tanto, já visto que nós temos partidos. Qual é que vai ter partidos, convergência, para um país num bem num comum? Não, parece que é cabo de guerra. É uma dissonância, uma discordância. E o mesmo vale para as famílias. Trazendo isso para o nosso contexto e respondendo a tua pergunta. É preciso que a família tenha um foco na educação dos seus filhos, pais, mães ou mães em duplicata, pais em duplicatas, não importa a constituição, não é esse o foco. O foco é que como nós vamos fazer para construir um ser que precisa diuturnamente de orientação, de apoio, de acolhida, de carinho, ouvir exatamente o que precisa. E aí eu retorno lá no meu primeiro ano, como eu disse a você que eu aprendi muito, para trazer um exemplo de lá, da minha professora do primeiro ano, dona Yolanda Jorge, que ela fazia o seguinte, e que cabe muito bem hoje e te responde bem. Tudo que ela falava, os nossos pais eram analfabetos, mas tudo que ela ensinava lá, ela pedia que o filho repassasse para os pais e transmitisse por quê? Porque no dia seguinte ela cobrava para ver o que é que os pais tinham falado. E ela sorteava, porque nós éramos muitos, então todos tinham que ter uma resposta. Por que ela fazia isso? Eu depois fui aprender. Porque ela queria que os alunos dessem, não ficassem tipo repertório de conhecimento e de informação, mas que fizesse a essência da educação, que era a transferência. Porque a enciclopédia, o Google, livros, nós temos um monte. Agora, o que é que eu faço com aquilo que eu aprendi? Então, lá no primeiro ano, essa professora me deixou essa marca, porque ela fez isso o ano todo. De repente, nós já sabíamos falar em público, porque fica aquela peixe, não sei falar em público. Como? Mas você falava com o teu pai todo dia, porque ela cobrava, ela cobrava. E aí, depois, todos nós nos sentimos orgulhosos, porque todos, no final do ano, sabíamos falar, sabíamos conversar, tínhamos experiência, tínhamos vivência. Então, nós, pais, eu sei que hoje mudou o contexto de família, pai e mãe sai cedo de casa, volta à noite, mas tem que arrumar um tempo, é função, não tem jeito. Não dá para delegar educação.
O professor só vai fazer processo ensino-aprendizado. Não é função dele educar, não. Ele, por tabela, também faz através do processo ensino-aprendizado. Mas é preciso tornar isso claro. É papel dos pais o processo de educar, de formar, porque nós pais somos modelos, somos referências. O que a gente ouvia e até ouve hoje? Paulino, você é escarrado do seu pai. Lógico, ainda bem que é o meu pai, que eu tenho que aprender os modelos com ele. Ah, você é escarrado da sua mãe. Isso, que bom. Por quê? Porque eu aprendo aquilo que eu vejo, eu aprendo aquilo que eu convivi, mas não é possível, é igualzinho assim. Por quê? Porque é assim também a forma como empreende. Agora, como é que teu filho faz, repetindo muitas vezes o teu comportamento? Se é de omisso, ele vai ficar omisso. Se é atuante, ele vai ficar atuante. E depois nós vamos ter dificuldades para reverter estes hábitos, estes comportamentos que começam a ficar cada vez mais enraizados e viram paradigmas e vão ficando cada vez mais difíceis, embora a psicanálise ensina que é possível sempre alterar, sempre mudar, sempre ressignificar, mas, já sabendo disso, vamos corrigir aqui logo no nascedouro. Então, nós, pais, precisamos atuar juntamente com os professores e utilizar cada vez mais este recurso que eu lembro que desde o meu primeiro ano de professor existia tal de reuniões de pais e mestres. Naquela época apareciam 2, 3 gatos pingados. E aí depois foram para 5 ou 8. E aí era assim, realmente, no começo, uma descarga. A gente só falava os defeitos dos filhos e vimos que este caminho era inadequado. Ninguém quer ouvir defeitos de filhos, mas, tipo, quais soluções nós, pais, podemos encontrar junto com vocês, professores, para que nosso filho comece a ter upgrade na escala da vida? Então, como é que nós, que é um recurso até hoje utilizado, e eu vejo também muito pouco frequentado, porque os pais não confiam que este instrumento é devidamente um instrumento potente, porque é um instrumento de queixas, onde muitas vezes você, pela falta de habilidade de alguns professores, expõe os seus filhos ali. Então, é preciso revitar, ressignificar, dar um novo sentido para que os pais cheguem mais próximos dos nossos filhos. Nós temos meios, temos recursos, é preciso recriar. Isso aí, então, nós conversamos aqui com o professor João Paulino, mas ele não vai nos deixar nesse final de semana sem uma dica aqui. Então, ele está aí com o desafio de deixar uma dica, seja de um livro, seja de uma série, ou de um filme, para que você possa assistir aí junto com a sua família, com os seus filhos, e que contribua na sua formação. Então, professor João Paulino, qual a dica que você tem para gente? Olha, eu li já há algum tempo 2 livros, vou sair um pouco fora do convencional, porque chover no mesmo não vá. Eu li um livro que é Educação Inclusiva. O título é esse, Educação Inclusiva, práticas pedagógicas para uma escola sem exclusão. Fantástico, sensacional. A autora é Sueli Guaraci Santos Silva. Esse fabuloso, que recomendo para todos os professores, que faz uma inclusão como um todo. Belíssimo. E outro, que eu gostei muito, é Educar na Curiosidade. É de Catherine Leclerc, que é exatamente educar o nosso aluno a ser criativo, a explorar, a ousadia, a tomar iniciativa, que muitas vezes nós podamos quando ele sai um pouco fora do quadrado, quando ele sai da caixa.
e aí vamos gerando traumas. E ao invés, aí nós vamos fazer aqueles experimentos de caixinha, de ratinho pavloviano, tem que ficar na. Não! É exatamente estimular a expandir, é exatamente estimular a ser curioso, a inovar. Quantos e quantos relatos eu observo quando às vezes eu vou em escolas, falo, professor, mas eu cheguei lá, eu quis fazer isso para o meu professor, ele acabou comigo. Poxa, de repente você está acabando com a iniciativa, com a criatividade. Você tem que cultivar a superação do seu aluno. E este livro é brilhante, apaixonante. Você começa, você não quer parar, você emenda o que for preciso. Então, eu vou deixar só esses 2 livros. Se você, colega professor, lê-los vai ser muito rico para a sua reflexão. E filmes? Ora, filmes, então, que é a minha paixão, é O Mestre com Carinho, com o Sidney Poitier, que aquilo ali é uma lavada, que cada vez que você assiste, você aprende horrores, porque a cada momento é uma percepção nova sobre todo o processo de ensino-aprendizado. Um outro brilhante, brilhante mesmo, O Poder Além da Vida. Quem não assistiu, para mim, é o melhor filme que existe. Eu tenho esse negócio de melhor disso, melhor sobremesa, melhor comida, tudo bem. Esse eu devo ter assistido mais de 700.000 vezes, porque eu utilizava em todos os meus, final de todos os cursos na área de gestão e liderança, porque é a história de um atleta que quer participar das Olimpíadas. Não vou contar nada, não, só a essência. Só fazendo. Sem spoiler. Isso. Só ele, então, encontra um mentor, entre aspas, e ele vai lapidando, vai moldando, vai trabalhando na busca contínua da autoexploração para que esse atleta se desenvolva e, diante dos problemas, das dificuldades, então, o poder além da vida é exatamente uma autotranscendência a cada barreira, a cada dificuldade, a cada problema, dizendo que você pode, você pode. Sabe que nós fazemos só 5, 8, 10% da nossa mente. Nós somos igual com celulares. Eu tenho o celular de última geração, mas eu uso o quê? 2, 3%. Por quê? Porque eu sou incompetente e me permito ficar incompetente. Mas o celular pode ir longe. Deus, o Criador, me capacitou como um ser humano ilimitado. Eu posso ir além porque o outro vai, porque o outro tem peito, tem raça, tem coragem e vai e extrapola. É exatamente isso que eu preciso fazer e que este livro, Educar na Curiosidade, te convida a você treinar os teus alunos para ousar, para a criatividade, para ir além, para arrebentar a caixa e não ficar podando. Não, todo mundo vai depois, gradativamente, fazer as suas lapidações, só o que realmente transgredir fora de um bem comum, de uma boa convivência. Fora disso, você, professor, eduque o seu aluno a usar o seu potencial ilimitado, tomar iniciativa, ousar, ser criativo, ser atrevido no bem, e se superar e ir além. É isso, conversamos aqui com o professor João Paulino, muito obrigado pela conversa. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigado também. Faz o seguinte, segue a gente aí nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo, sobretudo nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a reflexões como essas que foram feitas aqui pelo professor João Paulino. E aí, você compartilhando, você vai também educando o seu entorno, o seu convívio, as pessoas com as quais você se relaciona. Aqui ao longo do programa apareceu um QR Code aí na tela, você também pode escanear esse QR Code e fazer uma contribuição aqui para o programa, né? O que você acha? Acho uma boa. Faz isso aí para gente.
Lembro mais uma vez que nós trabalhamos aqui, nós temos o apoio do Simpro-DF, Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal, do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos o apoio do PROIFES Federação, que é a Federação de Sindicato de Professores e Professoras das universidades e institutos federais. Temos ainda o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, e o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Então, para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Aproveita as dicas do professor João Paulino aí nesse final de semana e permanece com a gente que na próxima semana a gente está de volta aqui trazendo muito conteúdo para você. Obrigado, até lá, boa semana.